Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem mais de 100 anos, cheias de energia e lucidez, enquanto outras parecem perder a vitalidade muito antes? Imagine descobrir que segredos simples, escondidos em hábitos cotidianos, podem ser a chave para estender sua vida em até uma década a mais. Hoje, você vai conhecer mistérios guardados por comunidades de centenários que nunca foram revelados dessa forma. Entre os 5 hábitos que vou revelar, o último é o mais poderoso e, ao mesmo tempo, o mais ignorado pela maioria. Algo tão impactante que pode mudar a forma como você cuida do seu corpo a partir de hoje. Se você ficar até o fim, vai descobrir esse segredo surpreendente. Antes de começarmos, quero saber: se você pudesse escolher apenas um hábito para transformar a sua saúde hoje, qual seria? Comer melhor, se movimentar mais, dormir melhor ou controlar o estresse? Deixe sua resposta nos comentários e vamos trocar experiências que podem mudar vidas. Se você se interessa por segredos de longevidade e quer viver mais e melhor, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e deixe o seu like para que este vídeo alcance ainda mais pessoas. Fique comigo até o final, porque o 5º hábito é o mais poderoso de todos. Ele pode transformar sua saúde de uma forma que você jamais imaginou. Você já percebeu como em muitas culturas onde as pessoas vivem mais de 100 anos, a mesa de jantar nunca é apenas sobre comida? Existe algo além da nutrição que se esconde ali. Algo que vai muito além do simples ato de alimentar o corpo. O primeiro hábito das pessoas centenárias está diretamente ligado ao que colocam no prato, mas principalmente ao modo como fazem isso. Eles não comem com pressa. Não se deixam levar pela ansiedade da rotina moderna, onde engolimos alimentos diante de telas, distraídos, quase sem notar o sabor. Em vez disso, transformam a refeição em um ritual. Mastigam devagar, saboreiam cada pedaço, deixam que o corpo entenda o alimento antes mesmo de engolir. Parece algo pequeno, mas essa prática muda completamente a forma como o organismo absorve nutrientes, equilibra hormônios e protege a saúde a longo prazo. Estudos indiretos mostram que comer devagar ajuda a reduzir a inflamação, melhora a digestão e controla o peso naturalmente, sem dietas radicais. Mas o mais impressionante é que esse hábito simples está ligado à longevidade de forma quase invisível. O corpo entende a comida como energia de vida, e não como uma carga pesada. E é exatamente essa relação que mantém essas pessoas com vitalidade mesmo em idades avançadas. Outro detalhe: essas comunidades não comem até a saciedade completa. Existe uma sabedoria silenciosa que diz que devemos nos levantar da mesa ainda com um leve espaço no estômago. Não se trata de restrição, mas de equilíbrio. Esse gesto reduz a sobrecarga metabólica, dá tempo para que o organismo processe melhor os alimentos e diminui a chance de desenvolver doenças silenciosas que encurtam a vida. Agora imagine a diferença entre esse hábito e o que acontece na rotina comum. Pratos cheios, pressa, distração, exagero. Cada refeição vira uma batalha contra o próprio corpo, e o resultado se mostra ao longo dos anos: cansaço, doenças crônicas, desgaste precoce. Enquanto isso, os centenários mantêm o ritmo de vida estável, justamente porque respeitam um princípio esquecido: alimentar-se com consciência. Esse hábito não depende de dinheiro, de suplementos caros ou de dietas da moda. É gratuito, acessível a qualquer pessoa e está ao alcance de todos nós. O que exige é disciplina, presença e a decisão de tratar a comida como parte da vida e não apenas como combustível. Agora, pense por um momento. Quantas vezes você se sentou para comer realmente consciente do que estava colocando no seu corpo? Quantas vezes mastigou lentamente, sem celular, sem televisão, sem distrações? Talvez seja exatamente esse detalhe que esteja faltando para que sua saúde alcance outro nível. Esse é o primeiro hábito que aproxima a vida longa, de quem escolhe praticá-lo. Comer devagar, em pequenas porções, respeitando o corpo e transformando cada refeição em um ato de cuidado. Simples, mas poderoso. E o mais interessante é que esse é apenas o início. Os próximos hábitos vão além da mesa e revelam segredos ainda mais raros. Alguns que desafiam tudo o que a medicina moderna insiste em nos ensinar. Existe algo curioso sobre aqueles que chegam aos 100 anos com saúde e lucidez. Eles não enxergam a atividade física como uma obrigação. E,
muito menos como uma corrida contra o tempo dentro de academias lotadas. Para eles, o movimento é parte natural da vida, uma extensão do cotidiano, como respirar ou caminhar até o jardim. Enquanto no mundo moderno vemos pessoas passarem horas sentadas em frente a telas, vivendo de deslocamentos rápidos em carros ou transportes, essas comunidades mantêm um ritmo completamente diferente. O hábito que sustenta a vitalidade deles está na atividade física natural e constante, feita de maneira quase invisível, mas presente em todos os dias da vida. Não se trata de levantar pesos pesados ou correr maratonas. São gestos simples: caminhar longas distâncias para visitar vizinhos, subir e descer pequenas colinas diariamente, cultivar a terra, carregar objetos, agachar e levantar inúmeras vezes em tarefas comuns. O corpo é desafiado o tempo todo, não em um esforço extremo, mas em pequenas doses que mantêm músculos, ossos e articulações ativos até a velhice. Essa movimentação constante tem um efeito poderoso. Melhora a circulação, controla a pressão arterial, fortalece o coração e mantém a mente desperta. Mas há algo ainda mais profundo. Quando o corpo se move de forma natural, a mente também permanece em equilíbrio. E esse é um segredo pouco falado da longevidade. Agora, reflita sobre a vida moderna. Quantos passos você dá por dia? Quantas vezes passa horas preso em uma cadeira, diante de um computador, sem ao menos alongar-se? O corpo humano não foi feito para a inércia. Ele foi projetado para se mover, e quando não obedecemos a essa lei silenciosa da natureza, o preço é alto. Dores, doenças, envelhecimento precoce. Os centenários não precisam de academias caras ou programas elaborados de exercícios. Eles seguem um princípio simples: não param. O movimento faz parte da cultura, da rotina, da vida em comunidade. E essa constância é justamente o que impede a degeneração. O segredo não está em picos de esforço, mas na repetição diária, suave e contínua. É exatamente esse detalhe que a maioria esquece. O corpo não precisa de extremos, mas sim de constância. Pequenos movimentos repetidos dia após dia moldam não apenas músculos, mas também a forma como envelhecemos. Imagine se você transformasse pequenas partes do seu dia em oportunidades de movimento. Subir escadas em vez de usar elevadores, caminhar ao invés de dirigir curtas distâncias, dedicar alguns minutos ao alongamento logo ao acordar. Essas escolhas, aparentemente insignificantes, somadas ao longo dos anos, podem acrescentar décadas de vitalidade. Esse é o segundo hábito raro dos centenários: manter o corpo em movimento sem exageros, mas sem jamais abandonar o ritmo natural. Uma dança silenciosa entre esforço e equilíbrio, capaz de prolongar a vida de quem entende seu valor. E o mais fascinante é que o próximo hábito não envolve nem corpo nem comida, mas algo ainda mais invisível, capaz de determinar se viveremos muitos anos ou se o desgaste nos vencerá mais cedo do que imaginamos. Há algo que a ciência moderna ainda reluta em aceitar, mas que as comunidades de centenários já praticam há séculos: a arte de desacelerar a mente. O terceiro hábito raro não está na comida nem no corpo em movimento, mas no território silencioso que poucos dominam: o equilíbrio emocional e a capacidade de viver sem pressa. Você já percebeu como o estresse se tornou a moeda de troca da vida moderna? Vivemos correndo contra o tempo, acumulando compromissos, carregando preocupações e alimentando uma mente que nunca descansa. Esse ritmo silenciosamente destrói células, corrói a saúde do coração, desequilibra hormônios e acelera o envelhecimento. Os centenários, por outro lado, cultivam um hábito diferente. Sabem viver em um compasso mais lento. Eles respeitam pausas, silenciam quando necessário e entendem que a vida não é uma corrida, mas um caminho a ser trilhado com calma. Em vez de estarem constantemente conectados ao barulho do mundo, criam espaços de contemplação. Esse hábito aparece em gestos simples: uma caminhada sem destino para observar a natureza, alguns minutos de silêncio logo ao amanhecer, ou até pequenos rituais de gratidão antes de dormir. Não são práticas religiosas obrigatoriamente, mas sim momentos de reconexão com a própria mente. O impacto disso é profundo. Quando a mente desacelera, o corpo responde. A pressão arterial se equilibra,
o coração bate de forma mais estável, o sistema imunológico se fortalece e até a memória se preserva. Não é coincidência que tantas pessoas que vivem mais de 100 anos carreguem consigo um semblante sereno, como se não estivessem em guerra contra a própria vida. Agora, pense em você. Quantos dias da sua semana são vividos em completo estado de pressa? Quantas vezes sua mente permanece agitada, até mesmo durante o sono, impedindo o descanso verdadeiro? Esse é o veneno invisível que reduz anos da nossa existência sem que percebamos. Os centenários nos ensinam que desacelerar não é perder tempo, é ganhar vida. Essa pausa consciente dá ao organismo a chance de se reparar, renovar células e recuperar energia vital. E o mais curioso é que esse hábito não exige dinheiro, equipamentos ou esforço físico. Ele exige apenas decisão. Dedicar alguns minutos por dia para respirar profundamente, afastar-se do barulho, caminhar em silêncio ou simplesmente observar o presente pode ser o divisor de águas entre uma vida curta e uma vida prolongada com qualidade. Esse é o terceiro segredo dos que alcançam idades centenárias. Não permitir que o estresse seja o condutor da vida, mas sim a calma e a consciência. Um hábito invisível, ignorado pela maioria, mas que pode reescrever o destino de quem o pratica. E o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. O próximo hábito não tem a ver com a mente individual, mas com algo que conecta todas as pessoas ao seu redor. Um elo silencioso que pode determinar se viveremos isolados e frágeis ou cercados de vitalidade até o último dia. Entre todos os segredos que mantêm os centenários vivos e cheios de energia, existe um que quase nunca aparece nas listas tradicionais de saúde. Um hábito silencioso, invisível aos olhos de quem vive na correria, mas que carrega um poder imenso: a força dos laços sociais e da vida em comunidade. Enquanto em muitos lugares do mundo moderno o isolamento cresce, pessoas trancadas em apartamentos, famílias distantes, amigos reduzidos a interações digitais, os centenários seguem outra lógica. Eles vivem cercados de pessoas, mantêm conversas diárias, compartilham refeições, ajudam uns aos outros em pequenas tarefas e, principalmente, preservam o sentimento de pertencimento. Esse hábito não é apenas cultural, é vital. Estudos indiretos mostram que o isolamento social pode ser tão nocivo para a saúde quanto fumar ou ter uma alimentação desregrada. A solidão aumenta o risco de doenças cardíacas, depressão e até declínio cognitivo. O corpo sente a falta do calor humano como se fosse uma agressão invisível. Agora pense, quando foi a última vez que você riu de verdade com alguém próximo? Quando se sentiu parte de um grupo, com a certeza de que poderia contar com outras pessoas em momentos difíceis? Esse sentimento aparentemente simples é um dos maiores combustíveis da longevidade. Os centenários cultivam amizades duradouras, valorizam vizinhos, respeitam tradições e, acima de tudo, não permitem que a solidão se torne parte do cotidiano. A vida em comunidade mantém a mente ativa, estimula a memória, fortalece o sistema imunológico e até reduz a percepção da dor. Há algo quase mágico nesse hábito. Quando estamos conectados a outros, sentimos que a vida tem propósito. E propósito é um dos maiores segredos para manter-se vivo por mais tempo. O corpo resiste mais quando a mente encontra razões para continuar. No mundo moderno, muitos acreditam que independência é sinônimo de força. Mas os centenários mostram o contrário. A verdadeira força está em depender uns dos outros, em se apoiar, em caminhar junto. A vida compartilhada é mais leve, mais longa e mais rica em significado. Se você deseja viver mais, cultivar laços sociais pode ser tão importante quanto se alimentar bem ou se exercitar. Não se trata apenas de ter companhia, mas de nutrir relações verdadeiras, onde existe cuidado, apoio e troca. Esse é o quarto hábito raro: viver em comunidade e manter conexões humanas profundas. Um segredo que a tecnologia jamais conseguirá substituir, porque não existe máquina capaz de replicar o calor humano. E ainda falta o mais impactante de todos. O quinto hábito, o mais poderoso e surpreendente, vai além de tudo o que você já ouviu falar sobre saúde e longevidade. Um segredo guardado em silêncio, mas capaz de acrescentar até 10 anos a mais na sua vida. Chegamos ao segredo mais impressionante entre os centenários. Um hábito que, por muito tempo, foi ignorado pela ciência moderna,
mas que atravessa gerações nas chamadas zonas azuis do planeta, lugares onde a expectativa de vida ultrapassa qualquer média conhecida. Não se trata apenas de comida, movimento ou vínculos sociais. É algo ainda mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderoso. O uso constante de temperos e alimentos naturais que possuem efeito protetor sobre o corpo. Entre eles, um ingrediente se destaca por aparecer de forma quase ritual nas refeições dos centenários. Um tempero natural, usado há milhares de anos, que tem o poder de reduzir inflamações, fortalecer o coração e proteger o cérebro. Esse ingrediente não é raro, não é caro, e provavelmente já passou pela sua mesa. Mas o que faz a diferença é a forma como ele é incorporado no dia a dia. Os centenários não o tratam como algo ocasional, e sim como parte indispensável da rotina alimentar. E esse detalhe, repetido ao longo de décadas, é capaz de acrescentar até 10 anos a mais de vida. Esse tempero natural funciona como um escudo invisível contra o envelhecimento precoce. Seus compostos bioativos atuam no sangue, limpando toxinas, equilibrando a pressão arterial e ajudando na circulação. Além disso, sua ação antioxidante protege as células contra os danos silenciosos que se acumulam com o passar do tempo. Mas há algo ainda mais curioso. Nas culturas que o utilizam, o tempero não é apenas um ingrediente culinário. Ele é parte de tradições, rituais e até momentos de celebração. Ou seja, o ato de consumi-lo vai além do corpo físico, conectando também a mente e o espírito a uma sensação de vitalidade. Imagine por um instante o que seria incluir esse hábito simples no seu dia a dia. Uma colher, um punhado, um toque desse tempero já é suficiente para ativar mecanismos internos que reforçam a saúde e prolongam a juventude. Não se trata de milagre, mas de consistência. Décadas repetindo o mesmo gesto silencioso e natural transformam completamente o destino do corpo. Agora pense no contraste. Quantas vezes preferimos comidas ultraprocessadas, cheias de conservantes, corantes e químicos que aceleram o envelhecimento? Quantas vezes o sabor artificial substitui o poder real dos temperos naturais? Essa troca é um pacto silencioso com a degeneração. Enquanto isso, os centenários permanecem fiéis ao que a Terra oferece de mais puro e simples. O mais impressionante é que a ciência atual começa, lentamente, a confirmar o que esses povos já sabiam. Esse tempero pode reduzir o risco de doenças cardíacas, equilibrar os níveis de colesterol e até proteger contra declínio cognitivo. O que para muitos parece apenas tradição, para eles, sempre foi sabedoria prática. Esse é o quinto hábito raro e surpreendente: usar diariamente um tempero natural capaz de prolongar a vida em até 10 anos. Ele não é segredo porque está escondido, mas porque poucos percebem o poder que existe na constância de usá-lo. Agora você já sabe. Viver mais e melhor não está apenas em grandes mudanças, mas em pequenos detalhes repetidos por uma vida inteira. Um prato temperado, um gesto simples, um hábito silencioso. E a longevidade deixa de ser um sonho, distante para se tornar uma escolha diária. A longevidade está ao alcance de quem escolhe viver com consciência, equilíbrio e hábitos que nutrem corpo, mente e espírito. Pequenas escolhas diárias, repetidas com constância, podem acrescentar anos de vitalidade e felicidade à sua vida. Comece hoje. Valorize cada refeição, cada movimento, cada conexão e descubra o poder de transformar seu destino. A vida longa é construída em detalhes simples, mas poderosos.